minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a roda do ano e sobre o Iule. Principalmente sobre o Iule, porque é essa data que comemoramos hoje, certo? Mas para falar do Iule, nós temos que entender um pouquinho sobre a história do deus e da deusa que rege a roda do ano, tá bom? Então vamos lá. O deus tem 4 fases e a deusa tem 3 fases. 4, alguns consideram a 4ª fase e outros não, tá bom? Então vamos lá. A fase do deus: jovem, adulto, velho, né, que é a parte que ele morre, e a parte que ele renasce, certo? A parte da deusa: jovem, mãe, anciã, e a parte que ela tem o sono, a parte que ela dorme, né? Que é o que ela, para ela poder renascer como jovem, tá? Para alguns, essa história pode parecer um pouco estranha, porque o deus, ele casa a deusa, morre e renasce do ventre da deusa, né? Mas para quem é mais familiarizado vai se acostumar. Então vamos lá. Essas fases representam, como que eu posso dizer? As fases do ano, né? As estações do ano. Então, o deus jovem com a deusa jovem se casam. Primavera. O deus forte engravida a deusa. Verão. A deusa na parte grávida e o deus morre para poder renascer. Outono. A deusa dá à luz e adormece e o deus renasce. Inverno. Certo? Então, nós estamos na parte do Iule, que é o sabá de inverno, dos solstícios de inverno. Então, nós precisamos do quê? De paz, de prosperidade, dessa força que nos guie até a primavera e o verão. Então, e essas velas, elas representam esse ciclo do grande Deus, tá? Vamos falar do simbolismo do grande Deus primeiro, que no momento é uma criança, mas vamos falar do grande Deus primeiro, tá bom? Então nós temos a vela branca, que representa essa parte de inverno, essa parte onde o Deus está nascendo. Nós temos a vela dourada, que é a parte que representa o Deus em si, esse Deus que nasceu, o Deus Sol, esse brilho, né? A vela vermelha, que representa a fase da força, onde o pequeno Deus precisa de força para prosperar, para crescer na primavera e para fecundar a grande deusa que virará mãe no verão. E a vela, me perdoem, a vela verde, que é a vela que representa a natureza. Nós agradecemos a natureza pelo que nos deu no outono e pedimos à natureza para que nos dê frutos e flores na primavera. Essa é a fase do inverno, de refletir o passado, pensar sobre o presente e desejar coisas boas para o futuro, né? Na parte de fruta, nós temos a laranja, que representa a vitalidade, a prosperidade. Então, representa essa parte do Deus, tá? Que é essa vitalidade que ele precisa para crescer para a primavera e para o verão. Certo? E nós temos a parte do pinho, né? Que o pinho também representa o Deus, né? O pinho pequenininho, olha que bonitinho, gente. Representa o nosso grande Deus, que se fortalecerá neste inverno para crescer na primavera, casar-se com a deusa e fecundá-la no verão. E nós temos a representação da grande deusa, né, em forma do pinheiro. Por que o pinheiro? O pinheiro, ele nunca morre. Então, ele tem a fase que ele adormece, assim como a nossa grande deusa. Que o que acontece? O pinheiro, ele pode ficar com as folhas secas, ele pode ficar mais velho, mas ele não morre. Ele tem essa representatividade da vitalidade, da imortalidade da nossa deusa, tá bom?
Não que pinheiros não morram, né? Se você botar fogo no pinheiro, ele vai morrer, tá? Mas naturalmente ele não é. Ele é uma planta que dura muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? E nós temos a tora de Yuli, representando a deusa também. Né? A tora de Yuli, ela representa as 3 fases da deusa. A vela branca representa a deusa jovem, a deusa virgem, a pureza da virgem, né? A deusa, vamos acender em nome da deusa virgem, tá bem? A vela vermelha representa quando a deusa se torna mãe, quando ela passa de virgem, de jovem, para mãe, quando ela tem a fertilidade, quando ela tem o amor do Deus para se tornar a mãe. Vamos acender a vela vermelha para simbolizar a nossa deusa mãe, tá? E nós temos a vela preta, que representa a deusa anciã, que é a parte onde a deusa irá se retirar para o repouso, para que ela possa renascer no futuro como a jovem virgem, para que o ciclo se repita. Então vamos acender a vela preta em homenagem à deusa anciã, tá? Essa fase da deusa. Na fruta, para representar a deusa, nós temos a maçã. Né? A maçã é o fruto proibido, né? O fruto do pecado. Por quê? Porque ela representa desejo, ela representa amor, ela representa a sexualidade da deusa. Então a maçã também fica representando essa parte aqui da nossa deusa, tá? E por que o pinheiro é decorado com luzes, sinos, né? As luzes, elas representam principalmente essa prosperidade, essa iluminação para a grande deusa despertar como jovem na próxima estação, que é a primavera. O sino, eles representam principalmente a natureza, né? Os sinos, eles atraem as fadas, os elfos, os duendes. Então os sinos, eles têm essa representatividade aqui no nosso ritual de Yuli, tá bom? E agora, para falar mais um pouco sobre o ritual de Yuli, nós temos a presença ilustre de Marcelo Paciolini, que é o presidente do Conselho de Druidismo do Brasil. Então, fique com a gente e confira essa entrevista incrível. Eu volto já. Fica aí, hein? Alô, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Também estou bem, graças aos deuses. Hoje a gente vai falar de uma data muito especial, do Yuli. Você, Certo. do Ida, você comemora a Roda Sul, né? Que você já tinha me comentado.
Isso. Quando a gente observa a natureza à nossa volta, nada mais justo que poder acompanhar ela. Eu não me sinto com condições de poder falar que estamos comemorando o auge do verão se aqui é inverno. Então, por isso, É, sigo a faz natureza ao meu sentido, redor. faz sentido. E como é o seu Yuli? Como você comemora o Yuli? Bem, tem que entender que, na verdade, a comemoração do solstício de inverno, o nome Yuli é um nome mais moderno. Os druidas, quando a gente vai Sim. pegando essa comemoração, esse festival, a gente considera com o nome de Alba Artan, que seria a luz do urso, Alba Artan, a luz do urso, ou a luz de Arthur. É um termo que foi cunhado por Iolo Morgangi, que foi um dos idealizadores da parte do druidismo moderno, isso no século XIX. Então, é um tempo de trevas, no qual a luz de Arthur, ou a luz do urso, vem para iluminar esse momento. Por exemplo, o que a gente tem visto de lá para cá? A gente partiu de um outono, quando começou a metade escura do ano. Os dias começam Sim. a ficar mais curtos e tudo mais. O solstício de inverno é o menor dos dias e a mais longa das noites. Para os povos antigos, isso representava uma questão de temor. E era preciso fazer algum tipo de cerimônia, ritual, para que os dias começassem a crescer de novo. Então, a soma do conhecimento do passado, com a parte astrológica e a própria a observação da natureza, permitia que os antigos druidas começassem a olhar: esse é o momento em que nós devemos carregar a luz. Sendo assim, para mim, a comemoração desse festival é de um momento de introspecção, porque entre as trevas, no meio delas, nós começamos a melhorar nossa criatividade, nossa intuição, para poder começar a brilhar mais do que brilhávamos antes. Então, comemoração de o que você chama de Yuli, e para mim, apesar de eu poder usar esse nome também uso Albartan, o solstício de inverno é o momento em que eu olho e falo: agora chega o momento de brilhar. Agora é o momento de trazer a luz no meio a toda essa escuridão. Tá. Outra pergunta. Os símbolos, né, do nosso Yuli, né, do Yuli Wicca, são as árvores, o tronco de Yuli, as cores, as ervas. Pros druidas, também existe isso ou não? Como funciona, mais ou menos? Quando você fala isso, me vem à mente que você está buscando correspondências para a data, Sim, correspondências mágicas, tanto a parte sim. da cor, a parte dos símbolos. O druidismo é uma religião em que a gente trabalha tanto a parte mágica como a histórica. E eu gosto de frisar isso porque tem um detalhe importante. Os druidas, antigamente, deixaram pouca coisa de registro escrito. Então, o que a gente tem de conhecimento é o que foi resgatado ao longo do tempo, reconstruído ao longo desse tempo e inferido. Nós também trabalhamos com certos símbolos. Tá? Afinal de contas, tudo acaba envolvendo a magia. Nem sempre símbolos são iguais. Mas a questão é, os símbolos que nós trabalhamos têm a ver realmente com o momento de escuridão e renascimento. Então, não é uma questão de buscar para a gente a cor que simboliza isso, uma erva que simboliza isso. Por mais que Iolo Morgangi tivesse falado que era no solstício de inverno que o chefe dos druidas antigamente colhia o visgo no carvalho, a gente não tem uma base científica ou histórica para afirmar que era dessa maneira. Mas a gente tem como dizer que, simbolicamente, buscar no carvalho, que é uma árvore de extrema sabedoria, de extrema resistência, buscar a sua essência, o seu fruto, e trazer para as nossas vidas, esse ato mágico é um ato simbólico que tem que ser repetido.
Sim, então você está me dizendo que há os símbolos, mas não Uhum. necessariamente vocês fazem o uso deles. Porque é o seguinte, a gente não tem uma condição de fazer assim, todos os druidas fazem isso, para começar. Porque se a gente perguntar para dois druidas diferentes o que é o druidismo, você vai ter três respostas pelo menos. A resposta de um, a resposta do outro e a mescla dessas duas. A gente não tem Sim, respostas prontas, nós buscamos as respostas. Não é uma questão puramente de busca de conhecimento pronto, mas sim de trabalhar aquilo que a gente tem e, a partir disso, criar. Não tem como ficar esperando que alguém venha e fale assim: não, agora você tem que fazer isso, assado, aquilo, outro. Os rituais existem, cada grupo druídico trabalha de uma maneira com eles, mas nem sempre esses rituais representam uma coisa que seja unânime entre os grupos. O simbolismo é o mesmo, a essência é a mesma, a forma nem sempre é igual. Então, há druidas que vão estar utilizando uma cor específica num manto, por exemplo, para poder fazer um ritual como esse. Tem outros que não, usam a mesma cor no manto em todos os rituais. Por quê? Vai da tradição de cada um, a busca de cada um e a interpretação que eles fazem desse conhecimento. Desde que haja uma base para isso, e não seja aquela coisa de delírio da cabeça de alguém, e sim uma parte de busca científica, poder, uma análise histórica, muita leitura para poder chegar naquele ponto, havendo isso, é válido. E é nisso que a gente estava falando. Comemorar o solstício de inverno é trabalhar com essa introspecção para um possível renascimento. Nisso, a Wicca trabalha aquela coisa. Esse é o momento em que a criança vai estar despertando, porque recebe o bastão que a morte vai embora e a criança renasce, coisa parecida. isso. É o momento em que a deusa grande se torna a deusa mãe. Ela passa da Exato. deusa mãe. A época que o grande deus Sol nasce, o Deus prometido. Uhum. A criança da promessa de Mabon aparece para poder fazer todo o rito e começar de novo a roda do ano outra vez. Por exemplo, Isso. falando em Eu, roda do ano, a minha roda do ano, a minha pessoal, começa em Imbolc. Por quê? Porque eu sou devoto de Brígide. Tendo o Deus da Brígide ah, como minha, meu centro de devoção, nada mais justo que o festival que é dedicado a ela seja, para mim, o começo do meu ano. E a partir desse início é que eu começo a contar. Então, eu estou finalizando o meu ano agora, porque Imbolc está chegando. sim, sim, faz todo sentido do mundo. Inclusive, te chamarei para fazer sobre Invoke também. Será uma Aceita meu honra, convite? um prazer. Olha que ótimo, já está convidado. E que nem pra gente, né, pros wiccanos, a gente tem as ervas, que eu até acabei separando aqui. Uhum, Principalmente o ritual da gente espalhar hibisco pela casa, certo. né? O hibisco seco, né? Sim. Para você tem algo, para vocês, né, tem algum significado místico o hibisco nessa época? Tem algo parecido? Como Pensa funciona? o seguinte: existem ervas de poder. Existem ervas que dá para trabalhar magicamente. Sim. Não é porque estamos no solstício de inverno que uma erva vai se tornar mais preponderante do que a outra. Depende muito do que eu quero buscar naquele momento. Às Sim. vezes, por mais que seja um momento de introspecção, eu quero buscar os reinícios da folha de bétula, já que a bétula é a primeira árvore do Oan, por exemplo. Sim. Eu quero buscar a própria essência do carvalho, lembrando do visco colhido, a ideia romântica de Olomorgang, certo? Sim, sim. Então, não temos algo pontual em termos de que erva seria padrão para um ritual como esse.
Depende muito do que se quer buscar, qual o objetivo. Afinal de contas, se magia é a mudança da realidade com base da nossa vontade, depende daquilo que a gente quer realizar para poder utilizar a ferramenta adequada. Perfeito. Mas a última pergunta, tá? Para não ocupar mais seu tempo. Como você vê essa, digamos que essa evolução do mundo? Porque para o cristianismo acabou adaptando muitos costumes, né? Uhum. Como o nosso, o Natal, né? Que você conhece. Tanto do pinheiro quanto das cores, se você for pensar, é algo bem. Como você vê essa evolução? Todas as religiões antigas viam nesse momento da mais longa das noites, esse solstício de inverno, um momento em que era preciso haver algum tipo de renascimento para que se pudesse manter o ciclo ativo. Mitra era a base disso. Horus é a base disso. Ambos nasceram num solstício de inverno. Jesus segue o mesmo caminho. Por quê? O catolicismo viu que era importante ter o poder daquele festival vinculado à figura que eles tinham como divina. Então, pegam a mesma data para isso. O tema é o mesmo. É a busca de algo que está para nascer para vencer aquela escuridão. Sim, Não é uma entendi. questão puramente do cristianismo nesse ponto, mas uma questão de observação do mundo ao redor e trabalhar com esses símbolos de acordo com a própria mitologia. Na mitologia cristã, resolveram mudar um nascimento que seria para março ou abril e jogaram para dezembro justamente para poder acompanhar as outras religiões importantes da época. Sim, sim. E isso faz com a importação de todos os demais símbolos, como o pinheiro que você falou, Irlanda, presentes, a Irlanda, né? Que guirlanda, também se usa. tudo isso aí, por quê? Para poder simbolizar esse nascimento. Porque é importante haver um nascimento de uma figura divina para essas religiões que tragam uma nova luz em meio àquela escuridão. No budismo, a gente não tem uma figura divina que nasce nessa época. Nossos deuses não têm esse momento de nascimento específico. Nós reconhecemos que essa escuridão precisa ser combatida. Mas não é um combate que é feito com base no divino, mas sim em nós, sacerdotes, nós, druidas, nós, devotos. Porque uma coisa que é importante lembrar é o seguinte: nas religiões antigas, não era todo mundo que era sacerdote. Você tinha o guerreiro, você tinha o pescador, você tinha o agricultor, você tinha o juiz, que era parte do papel do druida. O druida não era um sacerdote em si, naquela época. Hoje em dia, em alguns grupos druídicos, ocupa-se também esse papel. Trabalhar com todo esse simbolismo e conduzir os rituais é uma questão sacerdotal, sim, mas é uma questão de buscar a paz. É por isso que quando a gente fala que o papel do druida é um de estudo, prática e devoção, é porque no final das contas a gente está querendo curar a nós mesmos para curar a nossa comunidade e então curar o mundo como um todo. Para isso nós precisamos ser instrumentos dessa cura. E se, no momento que a gente vive agora, o solstício de inverno, o mal é a escuridão como um todo, a cura vem como a luz de cada um de nós. Mas sempre lembrando que a escuridão nunca foi vista como algo maligno, mas sim como algo que precisasse ser vencido como qualquer outro desafio. Nós vencemos esses desafios ano a ano, e por conta disso, o sol pode voltar a brilhar mais forte. É aí que está o simbolismo da coisa. Quando nós realizamos um ritual, nós estamos fazendo no nosso microcosmo um reflexo do macrocosmo e permitindo que esse ritual ecoe e seus frutos sejam vistos em todo lugar.
Você pode explicar para a gente, por favor, essa relação entre o microcosmo e o macrocosmo, para quem não entende direito ainda? Claro, claro. Até para mim. Então, pensa o seguinte: por que você faz um ritual? Qual o objetivo do ritual? Conseguir o que se quer. Mas um dos objetivos que você faz seguindo uma receita específica, vamos falar que o ritual segue uma receita, uma ordem. Você tem um passo que tem que fazer. No seu caso, você vai abrir o círculo primeiro, vai chamar as 4 direções, e por aí vai. Por que você faz nessa ordem específica? Porque simbolicamente isso já acontecia em outros momentos da humanidade como um todo. Porque se você pega a visão de mundo wicano, é a partir daí que você começa. O ritual, com todos os seus acontecimentos, é um momento em que você está replicando o que acontece em todo mundo fora do círculo sagrado. Você tem o microcosmo, que é aquilo que acontece dentro do círculo. Você tem o macrocosmo, que acontece na vida, fora do círculo. E aí, quando você está dentro do círculo, num ritual acontecendo, você está dentro e fora ao mesmo tempo. Porque você está num mundo fora do mundo, num tempo fora do tempo, gerando aquela energia mágica, porque tudo que você faz ecoa lá fora. E o que está lá fora é barrado pelo círculo para que você possa agir corretamente. Então, o microcosmo está ali. Porque quando você faz uma ação que é simbólica, trabalha com correspondência mágica, isso vai ecoar no mundo lá fora. Sim. Ficou fácil de entender? Entendemos tudo. Muito obrigado pela sua participação. Um bom Yuli para você, tá? Muito obrigado por você também. Foi um prazer estar aqui e espero em outras oportunidades também poder estar ajudando com o canal, que afinal de contas, assim como a gente vê que das trevas a gente tem que trazer a luz, esse aqui é um dos primeiros vídeos do canal, que está vendo que precisa de mais conhecimento e também está trazendo a luz para lá fora. Muito obrigado. E como vocês dizem, abençoada seja. Blessed be. Voltei, meus bruxos! E depois dessa entrevista incrível que o Marcelo nos concedeu, nós percebemos que cada um temos a nossa própria forma de comemorar o solstício de inverno, certo? Ele, como druida, comemora o despertar do urso, como ele mesmo disse na nossa entrevista. E agora, nós vamos ver como que o Wicca comemora, né? Eu passei a visão celta do festival para vocês. E Olga Experli, que é presidente da União Brasileira de Wicca, vai nos passar a visão dele de Yule. A visão dele, que segue o panteão grego, ele vai falar na medida do possível, né, na medida do que ele pode falar sobre esse festival de inverno, sobre esse solstício, tá bem? Fiquem comigo, vejam essa entrevista até o final e assistam o vídeo até o final, porque terão mais novidades no fim desse vídeo, hein? Fiquem comigo, já volto. Muito obrigada pela sua participação no meu canal. Tá? É uma honra te ter aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de saber como que é o seu Yule. Como que você comemora o Yule? Tá. A minha tradição, né, que se chama tradição heládica, a gente roda pelo hemisfério norte, né? A gente segue a energia da egrégora, né? E o Yule, né? Oi? Então vocês comemoram o Lita hoje?
Ah, sim, né? De hoje para amanhã, nós temos uma certa flexibilidade, né? Nessa contemporaneidade, né? Porque a gente pode fazer o ritual, a gente só faz ritual no final de semana, tá? Por mais que ele caia no meio da semana, né? Porque as pessoas trabalham, né? A gente vive um momento totalmente diferente, né? Da antiguidade, né? Então, as pessoas têm compromissos com o trabalho que não dá para fugir, né? E sair do trabalho e ir direto para o ritual não é conveniente, né? Tem todo um preparo, toda uma preparação energética, de relaxamento, e tal. Então não dá para tu sair do trabalho às 6 horas da tarde para ritualizar às 11 horas, depois sair correndo, acabar o rito, sair correndo para ir para casa e para o dia seguinte trabalhar. Então a nossa adaptação aos dias de hoje começa por aí, né? Então nós podemos fazer sempre no final de semana seguinte ao ritual, ao dia da entrada do solstício ou do equinócio. Então é um padrão que nós desenvolvemos e acredito que outros covens e grupos também, né? Então a gente tem essa flexibilidade, né? No caso em questão agora, como caiu dentro de um final de semana, né? Então a gente tem essa facilidade de poder realizar no mesmo dia, né? Sendo que antes de eu entrar nos pormenores do nosso rito, é importante dizer que nós vivemos num momento de pandemia, né? Então a gente não orienta, né? A gente orienta as pessoas a evitarem se reunir nesse momento, por mais que tenha um afastamento, por mais que o espaço que a pessoa tenha dê condições de criar um afastamento entre elas, né? A gente aconselha que façam um ritual, cada um na sua residência, né? Combinando um horário para começar, né? Para que se crie um link energético, né? Entre as pessoas em diferentes localidades, mas do mesmo coven, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que estão realizando rituais juntas, coletivamente, mantendo, lógico, a segurança, né? Máscara e por aí vai, então é de cada um, né? Mas vamos falar sobre o meu Lita, né? De acordo com a data de hoje. Existe uma certa Sim. flexibilidade, né, na religião sem perder os parâmetros mínimos, né? A minha tradição ela segue o panteão grego, né? Então nós vamos usar deuses gregos que tenham a ver com a energia do sabá de Lita, né? E nós vamos usar elementos da cultura grega como a parte de oferendas, bebidas, orações e por aí vai. Entendeu? Então a gente mantém esse padrão, né? Então, o nosso ritual, né, de Lita, ele segue por esse caminho. O nosso coven ele é um coven fechado, não um coven aberto ao público, né? Então, os ritos eles são para que realmente quem faz parte do coven. Então, tem pormenores Sim. que são pertinentes à tradição, entendeu? Então, a gente não coloca para os de fora. Sim, compreendo. Mas, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que às vezes me perguntam que rodam a Roda Sul, mas também fazem, também são da tradição grega, romana, e você pode me dar um exemplo, por exemplo, vai, de vocês também usam essa representatividade das ervas, das velas, a coloração das velas, o hibisco, o louro, o alecrim, o próprio pinheiro. Veja bem, por mais que a gente siga uma tradição grega, né? Se existem alguns elementos que a gente não consegue, por mais que nós tenhamos, né, essa globalização, essa facilidade de importar produtos gregos, né? Nós tentamos adaptar ao máximo, quando a gente não consegue. O louro é uma coisa comum aqui e comum na Grécia, né? Outras ervas também, né?
pedras também. Então, a gente procura, sim, criar um paralelo entre o que era utilizado na época, na Grécia Antiga, né? E o que é padrão dentro da religião Wicca, né? Então, sim, nós temos um casal divino, né? Que a gente comemora dentro da nossa liturgia em Lita, né? Para ter uma ideia, para nós, o casal dessa roda é Zeus e Deméter, né? Tem todo um Sim. enredo do porquê dele estar nessa roda. Aí são mistérios da nossa tradição, entendeu? Mas o Zeus Não, e Deméter, eles fazem parte da roda. Então, eles estão no altar da nossa tradição no rito de hoje. no Yule também é Zeus e Deméter ou não? Não. Tem esse paralelo ao Deus, por exemplo, porque pelo menos para o Wicca celta, né? Não, pelo menos para o Wicca celta, eu estou Sim, dizendo, né? Estamos comemorando o nascimento do Deus Sol no Yule, sim. certo? No Yule, para vocês também há esse nascimento? Tá, É no uma nosso, comemoração ou não? sim, sim, no nosso Yule também tem o nascimento da criança da promessa, né? No caso, a criança da promessa para a gente é Dioniso, entendeu? Sim, Então, quem vai estar no altar é Dioniso e Deméter, entendi, entendi. entendeu? E como que você vê essa, no caso, né, essa mudança? Eu estou falando mais pro Yuli, porque a minha roda e a roda das pessoas do meu canal, né, o meu círculo é Yuli, né? Só por isso que eu estou frisando mais no Yuli, mas fique Não, à tem vontade para problema. falar de Lita também, Não, tá? não, vamos focar em Yuli. Tá. Como que você vê essa, como que eu posso dizer, essa adaptação do Yuli pro Natal cristão, né? Porque se você for pensar, o pinheiro, a própria pinha, as cores são quase as mesmas, tem muita coisa parecida, né? Sim. Bem, Como você vê essa questão? é, no começo, né, essa absorção, né, na verdade não é uma adaptação, é uma absorção do cristianismo, né, para certos rituais pagãos, né, foi uma forma realmente de apagar um culto antigo, tá? Isso, se a gente for ver na sua concepção, na sua origem. Hoje, a gente vê até com bons olhos. Por quê? Porque só se copia aquilo que é bom, né? Então, quer dizer, essa absorção da Igreja Católica, né, prova que as práticas antigas, né, elas estão vivas até hoje e se mantiveram vivas, né? Seja dentro das religiões de matrizes pagãs, seja dentro no seio das religiões cristãs, né? Então, nós vamos ver as frutas secas, né? As ervas, o tipo de carne utilizado, né? O tipo de elementos utilizado, né? São todos de uma origem pré-cristã, todos de um rito pagão. Então, eu vejo hoje com bons olhos, né? Não tem Sim, problema nenhum. Agora, o que não acontece é o contrário, né? A religião Wicca, ela não pode hoje se valer de elementos cristãos, né? Isso é que não é possível, que ela tem seus elementos próprios. Ela não, a Wicca, ela pega elementos da base, né, do paganismo antigo. Então, não precisa pegar de outras religiões vivas que nós vemos hoje em dia. sim. Você, como o presidente da União Brasileira de Wicca, né? Como, tem alguma coisa, né, pensando, algum ritual de Uli, algo do gênero, que você possa falar, oh, faz isso.
Comece por aqui. Veja bem, eu como presidente da União Wicca do Brasil, né, com certeza eu não passarei nenhum ritual Wicca, né? A gente não tem por hábito, né? A associação ela não tem por hábito passar ritos, sejam ritos, né, dentro da roda do ano ou sejam ritos mágicos, né? Porque a União Wicca do Brasil ela tenta se manter imparcial no que diz respeito às tradições. Então, se ela for passar algum rito, ela estaria acabando tender por uma tradição ou outra, entendeu? E não é a Sim, missão da UWB. Hoje a missão da UWB ela é de defesa de direitos, né, para a comunidade pagã, né? E desmistificar de uma forma, desmistificar assim, porque a Wicca na verdade ela é mítica, né? Então quando a gente fala em desmistificar, parece é uma coisa errada. Mas quando eu falo de desmistificar é tirar alguns mitos pré-concebidos, né, das pessoas que não conhecem as religiões pagãs. Então, o papel da UWB é esse, para os de fora, né, tentar quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos, né, criados ao longo dos tempos, né? Mas o que a gente costuma falar, né, com relação a essa parte dos sabás, né? Primeiro é tentar entender o que significa os sabás para a gente, né? Que, que o sabá, né, na verdade, né, a roda do ano, na verdade, ela tem uma engrenagem da natureza, né? É uma engrenagem aonde conta uma história, né? De, de passagem do Deus e da deusa, né? Aí, paralelamente, passa também toda uma história de plantio e colheita da natureza. Então, é importante que as pessoas que resolvam fazer algum tipo de rito, né? Não vou nem falar Wicca, porque, na verdade, existem pessoas que não são da religião e querem fazer um rito sazonal, né, aos moldes da Wicca, mas dentro do paganismo, né? Então não precisa fazer rito wicano. Eu até aconselho a não fazer, né, um rito wicano, né? Ela faz um rito pagão, né, bem próximo aos ritos da religião Wicca, né? Então tem que entender como é o processo do Yule, no caso, né? O que significa o Yule, né? O Yule é o quê? O Yule é a noite mais longa do ano, né? Yule é a entrada do inverno. Ao mesmo tempo que a entrada do inverno significa o quê? Que é o seu declínio. O inverno chega no seu ápice e a tendência agora é ir em sentido ao verão, aonde vai haver o quê? Vai haver o derretimento, né? A gente está falando de Europa, né? Quando a gente fala do mito do ano, né, da roda do ano, a gente pensa sempre na Europa, né? Porque as estações lá são bem definidas, aqui não, né? Então a gente pensa o quê? Acabou o inverno, vai ter o derretimento da Terra, né? O gelo vai derreter. Então a gente começa a pensar o quê? Na esperança. Por isso que tem o nascimento da criança da promessa, né? Da criança sol, né? Porque é onde a gente começa a preparar a terra, pensar em preparar a terra para plantar. Então a gente tem que jogar isso para a nossa vida também, né? Vamos colocar essa sensação de nos preparar, né, para a nova roda, nos preparar para novos projetos, para recomeço. Então eu acho, ainda mais agora que a gente está numa pandemia, né, há necessidade dessa reflexão, né? Ó, o inverno está acabando, como eu vou recomeçar? Como eu vou plantar novas esperanças, plantar novos projetos para que eu possa colher mais na frente? Então, eu acho que nós temos que ligar o rito a essa forma de pensamento. Não sei se eu ajudei muito. sim, ajudou. Ajudou muito, sim. E a última pergunta, tá? Não querendo tomar muito do seu tempo. Você poderia falar algo sobre os simbolismos do Wicca? Simbolismos, no caso, não necessariamente do Wicca, mas os simbolismos
do Iuli em si? Eu acho que é até o segmento da resposta anterior, né? Quando a gente for pensar, né, toda essa parte litúrgica, né, nós temos que... Por que em Uri se coloca... As frutas são cristalizadas ou são frutas secas, né? Nós temos que ter esse entendimento, né? Porque nós estamos... em determinado momento da roda do ano, né, está falando de está puxando uma cultura antiga. E tem que sempre levar em consideração isso, né? Então, na época, para a gente poder manter uma fruta, né, que você colheu, que ela não estrague nesse período, né, de inverno, até chegar no inverno, nós tínhamos que tratar ela de alguma forma. Então era comum desidratar a fruta. Aí nós vemos frutas desidratadas. É comum, né, você salgar a carne, preparar a carne para o inverno, né? Então tudo que você vai usar no ritual de Uli tem a ver com essa preparação, né? Por que o banquete, por que a mesa de Uli é um banquete, né? Porque é tão farta assim. Na verdade, foram coisas, alimentos que vocês vieram, né? Os antigos vieram guardando. Chega no período de Uli, já não há mais necessidade de guardar, porque nós estamos começando um período novo, um período de plantio, de colheita, né? Então, a gente não guarda mais, a gente festeja esse momento que está acabando o inverno, então a gente coloca tudo na mesa, né? Dentro da tradição grega, né? Dentro de Wicca, nós temos que a quebra do tabu do vinho, né? Onde se abre, se prova os primeiros vinhos, né? Para ver se eles estão bons ou não. Então tem essa parte também dentro da nossa cultura. Então isso tudo, né? Se eu estiver falando de simbolismo com relação à mesa, tem a ver com isso. Entendeu? Aí, lógico, cada tradição ela acaba absorvendo simbolismos próprios, né? Nós temos aí o Yuli Log, nós temos aí a questão da luta entre os reis irmãos, né? Que é muito comum na Wicca nórdica, e eu acredito que na Wicca celta também deva pegar um pouco desse mito. Então, cada tradição começa a criar seus próprios elementos, né, que acabam se harmonizando dentro da Wicca já tradicional. Sim, você me ajudou muito e acredito que vai ajudar todos do meu canal também, tá? Eu agradeço imensamente a sua presença e te chamarei para mais coisas, se você aceitar. Não tem problema nenhum, Stephanie. Foi um prazer para a gente poder contribuir, né? A minha forma de falar, eu acabo não entrando muito, né, na concepção ou nos elementos dos rituais, justamente pela minha posição de presidente da União Wicca do Brasil e tentar manter uma imparcialidade dentro das tradições. Mas o que eu puder falar sobre a religião, os sabás, e explicar mais ou menos uma forma de lidar, né, com esse inconsciente coletivo, né, com essa parte mítica, né, a gente está à disposição. O papel da UWB é sempre esse, né, fornecer informações sobre a religião, não só para quem está na religião, mas principalmente para quem está fora da religião, né, informações sobre a religião Wicca. Voltei! E para finalizar o nosso vídeo, tá? Depois dessa explicação de Yoga Experly, que nós tivemos agora há pouco, nós vimos que o importante em si não é o ritual que se faz no Yuli, e sim entender o porquê de cada coisa. Então agora eu vou mostrar um ritual que eu faço
e vou explicando o porquê que eu uso cada coisa, o porquê que eu tô fazendo tudo isso, certo? Então, vamos lá. O caldeirão, eu vou usar o caldeirão, usei esse pequenininho porque eu acho que ficou melhor porque tem muita coisa na mesa hoje. Então, o caldeirão, ele representa o útero da deusa. Como Deus está renascendo, né? O Deus é um bebê, né? Agora, eu resolvi usar o útero da deusa para inflamar toda a nossa prosperidade, para esse Deus Sol, né? Para esse fogo subir e emanar para o ar tudo que a gente está desejando, tudo que eu estou desejando, certo? Por isso que eu estou usando o caldeirão, tá? Então, eu vou usar o hibisco, né? Que é o sinônimo é o símbolo da grande deusa, sinônimo não, desculpa. O símbolo da grande deusa, tá? Então, vou pôr um pouco de hibisco aqui. Vou pôr um pouco de catu, ou o cedro, que representa a prosperidade, né? Que é o que eu quero para minha primavera, para o meu verão, que são as estações que vão entrar agora, após o inverno. Eu vou pôr um pouco de alecrim, porque o alecrim representa a fartura, e eu quero fartura, né? E eu vou colocar louro, porque o louro, ele é bom contra o mal olhado, prosperidade também, ele tem várias propriedades que eu também já expliquei em outros vídeos. E o louro, ele serve para tirar mal olhado, entre outras coisas, né? Então, eu vou pôr um pouco de louro no nosso útero, né? E agora, nós vamos acender essas ervas para emanar para os deuses o que nós queremos, tá bem? Agora que estamos com o caldeirão aceso, né? Está queimando os nossos pedidos, eu vou me despedir de vocês. Mas antes, um recado muito importante. Uma loja parceira do canal está dando 15% de desconto em qualquer compra de materiais Wicca que vocês fizerem, tá bem? Vocês têm que ir lá e usar o cupom Yuli Sagrada Trivia, tudo junto. Eu vou deixar direitinho na descrição pra vocês, tá? E outra coisa, acima de R$100, o desconto sobe para 30%. Então vão lá, a loja do Elo 7 é uma loja excelente, tem vários produtos de Wicca. Procurem lá e usem o cupom de desconto Yuli Sagrada Trivia, tá bem? Um beijo, meus bruxos, Blessed Be e feliz Yuli pra todo mundo! Tchau!